Olá, bom dia. Hoje estou aqui para trazer uma palavra da qual eu meditei e eu queria poder compartilhar com os irmãos hoje. E eu queria pedir aos irmãos que pudessem abrir, sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 51, nos versículos 15 e 16. O versículo 15 e 16 ele diz que "Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do trovão, as águas do céu rugem, e ele faz com que as nuvens se levantem desde os confins da terra. Ele faz relâmpagos para a chuva e faz sair o vento de seus depósitos. O Senhor tem todo o poder." Vamos rever Gênesis 1. E bastou uma palavra de Deus e tudo se fez, uma demonstração do poder, do seu entendimento, da sua sabedoria, de tudo que ele pode fazer. Em Gênesis 1, lá no princípio da vida, o Senhor criou os céus, a terra, a água, o mar, os animais viventes, e os homens, e toda a relva, e todas as árvores frutíferas. E ele diz assim no versículo 3, "E disse Deus, haja luz, e houve a luz. E disse Deus, haja um firmamento", no versículo 6, "e haja firmamento no meio das águas. E assim foi feito. Ajunte-se as águas e apareça a terra seca. E assim também foi." E assim ele continuou dizendo versículos através de versículos, como nos traz a palavra de Deus, falando uma palavra e trazendo a existência, tudo aquilo que glorifica o nome dele, mostrando o seu poder, inteligência, sabedoria, que nós não podemos compreender por limitados que somos. Meus irmãos, tudo que Deus criou foi através da sua palavra, através de uma única palavra. Veja o quão importante é darmos ouvido à sua voz. O universo ouve e responde à sua voz. Nós também, como criaturas deles, devemos ouvir a voz do Senhor, prestar atenção à voz do Senhor e obedecer. Na última sexta-feira, uma nuvem passou por nossa cidade, chamando a nossa atenção ao som de trovões e de clarões e de relâmpagos. E, meus irmãos, veio a mim uma certeza que Deus estava chamando a nossa atenção. Naquele momento eu pude glorificar ao nome do Senhor, e cada som do trovão eu me curvava diante desse Deus poderoso. E eu glorificava o seu poder, a sua majestade e a sua glória. Porque a voz dele também está sobre o trovão. E quando ele quer falar à multidão, ele vem como um trovão, ele vem como chamas de fogo, cortando os céus. Ele vem, o Senhor vem trazendo a atenção de toda a população. Ele não vem com uma voz mansa, suave, quando ele fala intimamente conosco, mas ele vem como trovões e relâmpagos, chamando a nossa atenção. E Deus está chamando a nossa atenção. Ele está preparando tudo para que nós não venhamos nos distrair da presença dele, para que nós venhamos se voltar para nossas famílias e se voltar à origem de tudo, que é a nossa família, e se voltar à origem que é ele também, para voltar a olhar para os céus e contemplar a sua majestade, contemplar o seu poder. Eu pude perceber a glória de Deus e adorá-lo pelo seu poder e a sua voz nos chamando. Meus irmãos, só ele é digno de ser temido e adorado. Não é uma doença, não é um vírus, não é a pandemia que vai trazer temor aos nossos corações, mas a quem deve ser temido é o Senhor. Quem nós devemos render a nossa vida é o Senhor. A quem nós devemos nos curvar é o Senhor. É Ele que nós devemos temer para obedecê-lo. E assim Ele vai sarar a nossa terra. Quando nós orarmos, quando nós nos voltarmos para Ele completamente. Escutem, voltem seus olhos para Deus. Afine os seus ouvidos, porque Deus está falando. Em João 10:4 diz que as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Meus irmãos, eu clamo, vocês conhecem a voz do Senhor. Abra os seus corações, obedeçam à voz do Senhor. Redirecione o seu caminho para Ele, sua atenção para Ele. No versículo 16 de Jeremias, no capítulo 51, diz que o Senhor está fazendo ouvir a sua voz.
E eu creio que nesse momento de confinamento, o Senhor está fazendo ouvir a sua voz. O Senhor está parando tudo, todos os planos, todos os sonhos, todas as atividades, para que nós possamos nos voltar para Ele. E eu creio que aquela tempestade, aquele anúncio de tempestade que veio sobre a nossa cidade, porque logo passou e veio um dia calmo, um dia tão lindo, sereno, tranquilo, silencioso. Eu creio que foi o Senhor chamando a nossa voz para que a gente pudesse, com sua voz, para que nós possamos olhar para Ele. Não nos perder nas multidões de coisas, pensamentos e afazeres do nosso dia a dia. Também não interprete mal o que eu estou falando, pois em João também diz, no capítulo 12, 28 a 29, relata a passagem onde a voz do Senhor foi confundida com um trovão ou com a voz de um anjo, mas era o Senhor falando. Que ele mais uma vez seria glorificado entre os homens. O Jesus falando com o Pai, logo depois que ele teve a sua entrada gloriosa em Jerusalém, Pai, glorifica o teu nome. Então veio a voz dos céus, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Mas saiba discernir a voz do trovão, a voz das situações, das circunstâncias que nós estamos vivendo, na voz do Senhor. Eu creio que Deus está falando com você agora, e não deve ser como uma voz de trovão, mas uma voz mansa e suave, porque quando Ele fala intimamente conosco, Ele fala de uma forma suave. Ele fala de uma forma mansa, porque Ele não invade as nossas vidas. Mas quando Ele fala com a multidão, como eu falei, Ele faz sinais e maravilhas. Ele chama a nossa atenção, e Ele está chamando a atenção da sua terra. No capítulo 3 do versículo do livro de Apocalipse, que diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e a sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Deus te faz um convite a ouvir a voz dele e a permitir que ele entre em sua casa e faça morada. Abra a porta do seu coração e o Senhor irá sentar-se com você e sua família à mesa e dividirá com você um alimento para a eternidade. Se você ouviu o seu convite e deseja viver com ele, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, hoje eu abro as portas do meu coração para que o Senhor entre e faça morada em mim. Limpa e tira tudo que não te agrada em minha vida. Me ajuda a me sustentar neste novo caminhar. E escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Louva Jerusalém ao Senhor. Louva Sião ao teu Deus. Pois Ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. O Senhor tem uma palavra de paz e esperança para a sua vida. O Senhor é Deus soberano, e isso quer dizer que Ele tudo pode. Ore, se renda e creia que Ele domina sobre tudo e todas as coisas. Ele é Deus. Lembre-se que Ele é Deus. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus resplandeça o teu rosto. Que Deus faça cessar toda guerra espiritual, humana em seus corações. E não esqueça de acessar também o nosso canal da igreja e ver mais palavras como essa e também assistir os cultos. Um abraço, fiquem com Deus.